Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal. Hoje o nosso convidado é o Max Bon, bacharel em Economia pela UFRJ, MBA em Finanças pela FGV, certificado CGA e CNPI, e atualmente o Max é sócio e Head de Research de Small Caps do TC, do Traders Club. Eu convidei o Max hoje para a gente falar de bolsa, as ações mais comentadas do momento e como você pode ganhar dinheiro nesse momento, né, de tanta volatilidade que a gente está vivendo no mercado financeiro. Então, vou apresentar o Max para vocês, mas antes, roda a vinheta. E antes da gente começar, quero apresentar aqui o nosso patrocinador do canal, que é a iHub Investimentos, com um escritório credenciado a XP, com 1 bi sob gestão. E eles possuem hoje o iHub Lounge, que é uma plataforma onde você acessa planilhas e relatórios pagos, relatórios de casas de análise. Então, se você quiser acessar esses relatórios, é só você pegar seu celular, apontar para o QR Code que vai aparecer em algum lugar aqui do vídeo. Para você fazer seu cadastro, você vai ter acesso a 30 dias grátis desses relatórios que são pagos, tá? Você só consegue esses 30 dias pelo nosso link aqui. Então, ou você clica aqui na descrição, ou você aponta o seu celular para o QR Code, beleza? E agora, sim, apresentar aqui para vocês o Max Bon, analista de Small Caps do TC, um dos maiores especialistas no assunto. Max, bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite. Carol, um prazer conversar com você. E Sim. Vamos tentar falar um pouquinho aí sobre Small Caps. Não está nada fácil nesse momento, né? Sim. Momento de muita instabilidade. Todo mundo fugindo de bolsa. Pouca visibilidade. Sim. Small Caps realmente acabam oscilando mais nesses momentos. Mas tem muita barganha, tem muita oportunidade aí nesse nicho da bolsa. Vamos falar sobre isso. Inclusive, quem ficar até o final, pedir para o Max separar aqui 3 ações que pode multiplicar 2, 3 vezes o seu patrimônio, mas você tem que assistir aqui e ficar com a gente durante o podcast. Isso aí. Então, para a gente começar, queria que você contasse aqui para o meu público que provavelmente ainda não te conhece. Então, conta para eles qual foi sua trajetória no mercado financeiro, por onde você passou até você chegar no TC, no Traders Club, onde você está atualmente. Bom, eu sou formado em Economia, né? Me formei em 2003 e economia sempre foi um assunto muito frequente lá em casa. Meu pai é economista, então sempre gostei, desde meus 13, 14 anos, sempre gostei de conversar com ele sobre isso, então foi um caminho natural fazer economia. O que não foi natural é entrar no mercado financeiro, né? Isso foi um desejo que me surgiu depois. Minha primeira fase, minha primeira parte da carreira profissional foi em auditoria, na PwC. Foi uma grande escola para mim, principalmente para o analista, né? Muito importante você saber ler um balanço, fazer... entender um pouquinho mais de contabilidade, né? Como diz o Buffett, contabilidade é a alma do negócio, né? Então, é a linguagem do negócio. Então, é muito importante isso para o analista, você ter uma noção bem profunda aí do que é contabilidade, do que é análise de balanços. Então, seu pai era economista? É economista? Meu pai é economista. E ele já investia, ou não? Ele já investia. Ah, ele já investia. Ele já investia, mas eu não imaginava trabalhar no mercado financeiro. Eu imaginava investir. Eu gostava de investir e sempre investi ali com 18, 19 anos, quando eu entrei na faculdade. Tinha um clubezinho de investimento na faculdade. Não pensava em levar aquilo como profissão, Como profissão. Entendi. E aí, o que acontece? Eu entro na auditoria, fiquei 3 anos, auditava muito bancos, instituições financeiras, fundos de pensão, e aquilo ali começou a fazer com que eu pensasse em entrar no mercado financeiro. E aí surgiu uma vaga na Valia, na época, que é o fundo de pensão da Vale. E eu falei, vou tentar concorrer a essa vaga para analista de ações. E passei, né? Era muito bem vista essa experiência em auditoria, exatamente pela experiência que você tinha com contabilidade. Muito prática, né? É muito prática, né? É importante para o analista, e aí
fui contratado e ali começou em 2005 a minha carreira no mercado financeiro. Né? Já se vão aí 17 anos. E, 17 anos de mercado de já. mercado financeiro. Né? E aí, Show. com análise de ações, sempre. Eu nunca trabalhei com renda fixa, com moedas, sempre análise de ações. Foi um período bem corrido, de muito aprendizado, mas correria louca, que foi um período de muitos IPOs. Né? 2005, 2006, 2007 foi talvez o período de mais empresas chegando na Bolsa. Só agora que a gente teve algo parecido, né? Em 2021. Né? Mas naquele momento ali, acho que mais de 60 empresas entraram na Bolsa em 2006, 2007. Então, isso fez com que eu me virasse nos 30, Carol. Assim, tipo, eu comecei, já tinha que fazer análise de empresa que eu não tinha a mínima ideia do que existia, e aquilo ali foi me dando experiência, né? Fiquei mais calejado, foi muito importante. E aí, dali, fiquei 3 anos na Valia, foi uma ótima experiência, um ótimo aprendizado. E aí fui convidado para ir para o grupo Icatu. Na época, a Icatu, que é uma empresa de seguros e previdência, tinha uma equipe, uma mesa de operações, uma asset, e eles estavam renovando toda a equipe de renda variável, né, de ações. E eu recebi o convite para ser um dos gestores dessa equipe e fiquei lá por quase 7 anos. Lá no Rio, lá né? no Rio. Você é carioca. Lá no Rio, sou carioca. Fiquei lá por quase 7 anos quando eu decidi que... E aí também um período de muito aprendizado, né? Crise financeira em 2008, sim, depois crise europeia. Ou seja, sempre lidando com esses altos e baixos de bolsa que gera né? A gente fica calejado, né? E eu decidi vir para São Paulo, né? Em 2013 eu queria ter uma experiência diferente, tentar empreender. Né? E aí tentei montar uma asset aqui, vim para São Paulo, que legal. Tentei montar uma asset, e é legal também falar a coisa boa e a coisa ruim, não deu certo. Né? Então tentei montar uma asset em 2013, foi um período extremamente difícil ali, 2014, 2015... governo Dilma. Foi quando a Dilma. Bolsa muito volátil, muito complicado, não conseguimos captar o que a gente imaginava, então o projeto não foi feliz, e aí eu recebi o convite de ir para Empíricos, né? Isso em 2015. 2015. Daí, tipo... o projeto não foi para frente. Estava começando também, né? Ou Empíricos começou em 2009, 2010, mas o crescimento dela foi em 2013, 2014. Sim. Então, naquele momento, início de 2015, a Empíricos estava precisando de analistas, porque até então os sócios fundadores eram os analistas. Então, eles precisavam encorpar a equipe de análise. E eu fui o primeiro a chegar daquela nova leva de analistas, fora, sem ser os sócios fundadores. E fiquei na Empíricos por 7 anos. E foi na Empíricos que eu comecei a me especializar em small caps, porque antes eu fazia gestão de fundos de previdência, fundos de ações, eu não via muito small caps, eu não via empresas pequenas, eram mais empresas que estavam no Ibov, no Ibovespa, no índice Ibovespa, no índice IBX. Na Empíricos eu comecei a entrar nesse mundo de small caps e me apaixonei. Mas foi alguém que falou, Max, não tem ninguém aqui, cobre essa área, ou foi você que... Foi os dois, né? Foi assim, não tinha pessoa para cobrir small caps, e ao mesmo tempo eu, não para o fundo, eu não recomendava small caps, mas para mim mesmo eu gostava de analisar empresas pequenas, empresas que estavam fora do radar. Então eu falei, putz, vou unir o útil ao agradável, porque eu sempre quis fazer isso para mim, sempre fiz isso, estudar empresas menores, porque é ali onde tem a assimetria de informação, onde tem potencial de valorização, e agora eu posso recomendar isso, estudar e recomendar para clientes. Então assim, foi um casamento perfeito. Naquela época tinha poucos também, né? Tinha poucas small caps, acredito. Tinham bem menos bem menos caps, do que hoje. Sim. E bem menos analistas também, acredito. Bem menos né? analistas, exatamente. Você pegou bem no início. Então tinha muitas oportunidades, né? Muitas barganhas, talvez E ainda tem, né? Porque até hoje falta muito, né? Ainda tem. Analistas. E, tipo assim, a população, a amostra de small caps cresceu muito, principalmente com os IPOs que
que aconteceram em 2020 e 2021, né? Foi basicamente 80%, 90% foram small caps que chegaram ao mercado. E aí estou falando de empresas até 10 bilhões de valor de mercado. E aí que eu comecei a me debruçar nesse nicho da bolsa, visitar várias empresas. E aí, essa é a minha filosofia de investimento mesmo, é debruçar, análise fundamentalista, entrar, não somente ficar na análise de balanço, eu gosto de conhecer a companhia, conhecer fornecedores, conhecer clientes. Que eu Você gosta de ir lá na empresa, ir lá e ver, porque tem coisas que você sente do dia a dia da empresa que só você indo que você vai sentir. Não é conversando com o CEO, não é fazendo um call com o gerente de RI, não é isso. Quando você vai na planta, quando você vai no escritório, você sente se o ambiente é legal, e você te dá insights importantes para você fechar uma tese de investimento. E aí foram 7 anos de empíricos, muito, assim, me descobri, né, como analista e falando para a pessoa física, porque até então eu não falava com a pessoa física, era só PJ, fundos de pensão. Sim. E foi realmente uma virada que foi excepcional para mim. Me tornei sócio da Empíricos nesse período. E em outubro do ano passado eu recebi um convite para migrar para o TC, né, para assumir essa área de small caps do TC. E estou muito feliz lá, já são quase 8 meses. Quase um ano. Quase um ano, outubro. Em breve. E o período tá complicado, né? Eu peguei exatamente um período muito difícil de bolsa, mas acho que as perspectivas são muito animadoras, assim. O que está sendo feito ali no TC vai gerar ótimos frutos aí daqui a 2, 3, 5 anos. E eu quero estar presente ali como representante de small caps, justamente porque tem muita oportunidade, muita barganha nesse nicho de bolsa. Então, eu quero que os clientes do TC aproveitem essas oportunidades. E trabalhar isso da melhor forma, passar por esse período mais complicado, ter paciência, ter disciplina. Sim. Que no longo prazo eles vão ser recompensados aí com todos nós seremos ótimas small caps, que tem muita oportunidade. Sim, a gente vai falar sobre isso, pessoal. Já puxando o gancho, que você começou a falar ali da sua filosofia de investimentos, eu tô curiosa para saber, quero saber onde o Max investe o seu patrimônio. Então, quero saber se eu sou um fundamentalista. Eu sou um fundamentalista, eu vejo, eu busco assimetrias de valor, eu faço estudo de empresas, chego a um valor justo que eu acho que aquela empresa vale, e se o preço estiver bem abaixo desse valor justo, eu compro essa ação. Análise fundamentalista pura. Gosto de trabalhar muito com cenários, então em todas as minhas análises há uma sensibilidade. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de Companhia Brasileira de Alumínio, que é uma small cap, CBA. Faço um modelo e vejo, no preço do alumínio 2.500 toneladas, essa empresa vai gerar de caixa isso e vale isso. No preço de alumínio de 2.000, Sim. gera caixa isso e vale isso. Então eu tenho todos os parâmetros, cenários, entendeu? Né? Exatamente. Os cenários para investir. Então, ali, eu consigo, se no menor cenário, no cenário de pessimista, de estresse, né, eu tenho valor, isso me dá uma margem de segurança importantíssima. Se no cenário negativo, de pessimista, de preço para baixo, EBITDA caindo, eu ainda tenho valor Sim. naquela empresa, aquilo ali me dá um conforto. Então, para todas as empresas que eu gosto de analisar, eu tenho essa análise de sensibilidade. É ali que eu acho que tem valor. É ali que o trabalho do analista fundamentalista tem valor. Saber como as variáveis vão impactar o valor daquela companhia para você tomar a melhor decisão, buscando sempre a maior margem de segurança. Entendeu? Entendi. É assim que eu trabalho e como eu falei, eu não gosto só de fazer conta. Não gosto só de planilha, eu gosto de visitar. Sim. Então, para todas as empresas que eu recomendo, eu visito plantas, fábricas, falo com pessoas que conhecem bem do ramo,
que conhecem a empresa, que eu acho, eu costumo falar que eu faço a análise 360 graus. Não é só análise quantitativa, mas qualitativa também. E a qualitativa você consegue com muitos insights em visitas a campo, né? Visitando a companhia, indo em loco. Sim. Eu acho que quando você consegue absorver a maior parte desses aspectos qualitativos, que na minha visão são muito importantes para você fechar a análise de uma tese de investimento. Certo. Então você basicamente pode se caracterizar como Value investor. Value investor. Com preço certeza. Importa. Isso não quer dizer que eu não goste também de um swing trade. Acho que é importante falar isso. Você opera, então, position trade, swing trade, você vê uma oportunidade ali. Exatamente. Mas é uma parte pequena do meu portfólio. Eu vou ter sempre um direcional, né? Aquela empresa eu quero ter uma posição de 10%. Mas pegar oportunidades táticas, eu acho que faz todo sentido. E grandes fundos fazem isso. Grandes fundos, grandes FIAs com foco no longo prazo também aproveitam oportunidades, aumenta a posição. Caiu muito, aumenta a posição, andou, diminui. Sim. Eu acho que isso é válido para fazer. Então, eu não tenho preconceitos, né? Eu não manjo de análise técnica, mas acho importante também fazer análise técnica. Então, pegar insights técnicos. Ajuda, né? Ajuda. Então, assim, sou um fundamentalista sem preconceito. Gosto de usar outras estratégias se forem interessantes. Muito bom. Então... Mas você investe só em ações? Não. Você Investo tem renda fixa, fixa. Tenho proteção, que eu acho muito importante você ter proteção. Quando eu estou falando de proteção, investir em fundo de ouro, fundo de dólar. Tenho um pouquinho de criptomoedas, acho que tem que ter uma parte pequena do seu patrimônio nisso. Fundos de investimento? Tenho fundos de multimercado. Olha que legal. Tenho fundos de multimercado. E... Agora, carteira de ações, eu tinha fundos de ações, hoje em dia eu só tenho a minha carteira de ações. E com muitas small caps, nesse momento. Sim, já falando de small caps, fala para o pessoal um pouquinho os prós, que talvez nem todo mundo saiba o quão pode te ajudar, né, a alavancar teu patrimônio, e também os pontos de atenção, porque tem muita gente iniciante assistindo o podcast, então quais os pontos de atenção que a pessoa tem que ter ali quando for... estudar, enfim, começar a entrar nessa área de small caps. Legal. Quais são os pontos positivos de small caps? Justamente a carência de informação, Carol. Então, você vai abrir um jornal hoje, você vai ver reportagem do Itaú, você vai ver uma notícia de Vale, você vai ver uma notícia de Magazine Luiza, mas você não vai ver uma notícia de Cristal Pigmentos, você não vai ver uma notícia de Shoes, você não vai ver uma notícia de Kepler Weber. Entendeu? Sim. Então, é aí que está a beleza das small caps. Quando você encontra tesouros que estão muito mal precificados, que ninguém está olhando, estão exatamente fora do radar, porque não é interessante para os bancos e corretoras cobrirem essas empresas, porque não geram corretagem, né? Mas você tem, às vezes, tesouros escondidos. Foi assim com o Cristal Pigmentos, que hoje é Tronox Brasil, que eu encontrei. Foi assim com o Banco Inter no IPO. Sim. Foi assim com Shoes. Foi assim com Springs Global. São empresas que eu estudei lá em 2015, 2016, que deram 200%, 300%, estavam totalmente largadas naquele período. Ninguém estava olhando. Sim. E aí, quando você vai fazer o estudo, você... Calma aí, essa empresa aqui tem indicadores interessantes. Vamos debruçar em cima dela? Vamos lá visitar a empresa, vamos conhecer. E aí você encontra esses tesouros. Então, essa é a beleza de small caps. Você não tem muita informação, você tem que estudar, mas quando você acha uma coisa boa, não estamos falando de valorização de 30%, 40%, 50%. Estamos falando de valorização de 100%, 200%, 300%, 400%, 1000%, como uma Sinqia. Como uma Sinqia que em 2015 estava R$2 e hoje vale R$17. Sim. Então, só nas small caps que você encontra essa assimetria de valor, né? Essa chance de você ter uma valorização muito grande. Qual é o ponto negativo das small caps? Elas têm menos liquidez. E por terem menos liquidez, elas oscilam mais. O que eu quero dizer? No mercado de alta, as pessoas vão em busca de small caps e provavelmente elas vão subir mais que a bolsa, né? Então, se a bolsa subir 20% num semestre, a média das small caps provavelmente vai subir 40%. Sim. Só que
o oposto também é verdadeiro. Né? No cenário de bolsa, por exemplo, a bolsa hoje está caindo um pouco, ou 0 a 0, as small caps estão caindo 20%, em média. Sendo que umas estão caindo 80%, 70%. Sim. Então, por isso que a gente fala que você não deve ter uma parte grande da sua carteira de ações em small caps, porque elas oscilam mais. Tá? Sim. Então, você tem que ter uma parte aí, eu costumo dizer, 1/3 ou metade da empresa, metade da carteira em small caps, e o restante em boas pagadoras de dividendos, empresas mais maduras que oscilam menos. Assim você vai ter uma carteira diversificada e vai aproveitar a oportunidade. Você não precisa ter 80% de small caps. Só aquela parte ali, 1/3, ou 40%, ou talvez 50%, já vai te gerar uma multiplicação de capital muito importante, boa, né? Muito boa. Isso é o que você faz? Ou hoje você, por ser analista e trabalhar com o mercado, você deixa uma parte mais em small caps, ou você também faz essa divisão? Isso é exatamente o que eu faço. Tá? Legal. Eu geralmente, eu tenho 1/3 de small caps. Olha que eu sou um analista de small caps. Sim, tá? um especialista. Então eu divido mais ou menos 1/3 small caps, 1/3 empresas boas pagadoras de dividendos, com foco em renda, e 1/3 empresas maduras de crescimento. Como eu estou vendo as small caps muito descontadas, assim, exageradamente descontadas, com múltiplos que há muito tempo eu não via, eu fiz um rebalanceamento na minha carteira e aumentei a exposição em small caps. Então, hoje, small caps é metade do meu portfólio de ações. Mas você viu uma oportunidade. Uma oportunidade. E rebalanceou. Exatamente. Muito legal ver um analista de small caps falar que investe em fundos multimercados, que tem renda fixa, que tem ações boas pagadoras de dividendos, porque geralmente fica essa rixa, né? Não, você não vai investir nisso, isso aqui. Como eu falei, só não tenho preconceito. Eu não tenho bilionário. preconceito com filosofia de investimentos, não tenho preconceito com classe de ativos. Você aproveita. Eu defendo uma carteira diversificada. Eu não acho que você vai ficar rico com um ativo, 2, 3 ativos. Você vai multiplicar o seu capital ao longo do tempo com uma carteira equilibrada e diversificada. Então você tem que ter renda fixa, aproveitando esses 1% ao mês, tem que ter. Tem que ter uma parte ali, tem que ter os seus 30%, 40% de renda fixa, tem que ter reserva de emergência, você tem que ter uma reserva de oportunidade para aumentar a bolsa na hora certa, tem que ter ações, tem que ter um multimercado, tem coisas que você não consegue fazer, operar juros, operar moeda, operar lá fora. Esses grandes gestores de multimercados conseguem fazer isso. Não, e tem fundos excelentes, fundos multimercados. Claro. Né? Você coloca o seu capital ali nas melhores gestoras do Brasil. Exatamente. Então, sei lá, 10%, 15% do seu patrimônio tem que estar nisso. Tá? Você tem que ter proteção. Sim. Né? Se a bolsa cair 30%, 40%, o dólar vai segurar, o ouro vai segurar. A gente está vendo agora um momento que esses commodities estão caindo mais. Olha o ouro. Ali, bonitinho, estável, caindo um pouquinho. Então, você tem que ter proteção para esses momentos. 5%, 10% da sua carteira nisso. Então eu sou eclético. Sim. Eclético nos investimentos. Você é do meu time, eu sou assim também. Apesar de ser um cara de bolsa, sempre fui um cara de bolsa, acho importante ter bolsa, gosto muito, mas sem preconceito com outras classes de ativos. Sensacional. Depois eu quero saber os fundos multimercados que você tem. Posso falar. Quantas ações small caps você acha interessante para um iniciante? Eu acredito que tem relatório lá no TC, né, de small caps. Quantas ações você acha legal para o iniciante começar ali? Hoje a carteira de small caps tem 16 ativos. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que comprar todas. Justamente porque, pelo que eu falei, ela não vai ter só small caps. Ela vai ter large caps, empresas maduras de crescimento, vai ter empresas boas pagadoras de dividendos. Eu gosto de uma carteira de 20 nomes, tá? 15 a 20 nomes. E aí, eu teria hoje 10 small caps, mais ou menos. Né? Ou metade dessas, né? Metade dessa carteira em small caps. E a outra metade, como eu falei, pagadoras de dividendos e empresas de crescimento. Então, por mais que eu hoje recomende 16 ações, você tem que pegar aquelas que você se identifica mais, né? Nem todas as small caps você vai se identificar. Sim. Né? Pô, não gosto de determinado setor, acho que esse setor não vai bem por um tempo. Tudo bem, foca em outros. Então você tem empresas ali, hoje eu recomendo empresas de diversos setores, diversos perfis. Você escolhe a que você achar melhor para compor essa carteira de 20 nomes.
entendeu? Mas acho que umas 10 small cap, Umas 10 nomes, para começar, acho que é é um interessante. número bom. Legal, pessoal, anotem aí. Bom, vamos agora mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de cenário macro. Vamos. Difícil, hein? Difícil. Momento desafiador. E aí eu quero ouvir a sua opinião. Coloquei alguns pontos aqui, né? Bolsa tá muito barata. Dei uma olhada no PL. PL histórico da Bolsa tá... Menor desde 2008, né? Tá mais baixo que 2008. Tá mais baixo que 2008. Então, muito baixo. Então, eu vejo muitos analistas, especialistas falando, galera, não fica fora de Bolsa, né? A gente tem muitas oportunidades na renda fixa, mas não fica fora de Bolsa. Mas a gente também... Comecei a ver algumas pessoas falando de possível recessão. Já tem gente falando de recessão nos Estados Unidos. Inflação no mundo todo, taxa de juros que provavelmente vai aumentar, enfim. Então, você acha que é um momento de ter mais cautela? É um momento de se alavancar? Como que você está vendo esse momento? E depois falar um pouquinho também desse negócio da recessão. Se você acha que já é o momento de falar sobre isso ou se o pessoal já está tentando se adiantar muito. Eu acho que as pessoas estão com medo. E aí tá se falando muito de recessão e pode ser que não aconteça. Sim. Né? Por que eu falo isso? Né? A economia americana ela é muito dinâmica. Ela se ajusta rápido. Sim. Então, a gente viu isso na pandemia, né? Exatamente. Então, se tiver uma desaceleração econômica, os consumidores, as empresas se ajustam rápido, ajusta custos, despesas... E de modo que você não tenha uma desaceleração econômica por um longo período e que não possa gerar uma recessão, né? Então eu acho que é prematuro ainda falar sobre recessão. A gente tem que isso tem que estar dentro da sua tomada de decisão, né? Você tem que se proteger um pouco mais, mas não que seja o cenário agora a recessão. Né? Existe um problema sério nos Estados Unidos, na Europa, que é a inflação. Os bancos centrais de Estados Unidos e Europa estão com uma sinuca de bico. Se eles aumentam demais os juros, isso pode gerar uma recessão mais adiante. Se eles são mais lenientes com inflação, a inflação pode escalar de uma forma que vai afetar muito a renda do americano e do europeu. Então, realmente, eles vão ter que ir tateando. Que eu costumo falar, e aos poucos, testando, aumenta, como é que tá os indicadores econômicos, arrefeceu, não preciso aumentar tantos juros. Então, essa vai ser a tônica nos próximos 6 a 12 meses. A gente vai ter que lidar com isso. Sim. Então, é um cenário de pouca visibilidade. Né? Pouca visibilidade. A gente não sabe o que vai acontecer com a economia americana e com a economia europeia. Você acha prudente reduzir a exposição internacional? Ou eu acho que nesse momento, sim. Eu teria menos bolsa americana. Sim. Tá? Até acho que a bolsa brasileira vai performar melhor do que a bolsa americana. E aí eu não estou falando que a bolsa brasileira vai subir e a americana vai cair. Performar melhor quer dizer cair menos, né? Ou subir mais, ou ficar estável. Né? Então, acho que isso vai acontecer porque o Brasil está já num estágio mais avançado. Já lidou com o problema de inflação. Né? Então, acho que a gente vai sair melhor aí mais rapidamente desse cenário mais adverso. E o outro ponto de interrogação, outra incógnita é China. Né? Porque assim, se a gente realmente tiver um ambiente mais recessivo, o que vai acontecer? As commodities realmente vão para baixo. Né? As pessoas vão consumir menos minério, Estados Unidos e Europa vão consumir menos minério, vão consumir menos petróleo, vão consumir menos cobre e alumínio, seria preço de commodities para baixo. Só que você tem do outro lado uma China que precisa agora turbinar a economia, estimular muito a economia, porque tem metas ambiciosas ali de crescer 5%, 6% novamente. E se ela não fizer isso, ela não vai crescer, não vai estar dentro dos objetivos dela. Ela já fraquejou no ano passado e ela não quer fraquejar esse ano. Então ela vai ter que
se virar para crescer a economia chinesa agora nesse segundo semestre. E crescer a economia chinesa, Carol, é estimular a infraestrutura, estimular consumo. Então, estamos falando de um vetor positivo para commodities. Então, a gente pode ter uma recessão que joga commodities para baixo, mas a China aqui pode conter essa queda de commodities. A China é a maior consumidora de alumínio do mundo, a maior consumidora de cobre do mundo, a maior consumidora de minério do mundo. Então, você está dizendo que a gente pode ter um equilíbrio aí. Um equilíbrio de modo que as commodities não caiam tanto, tá? Mesmo num ambiente recessivo, né? Que historicamente joga commodities para baixo. Vai depender de China. Vai depender do ímpeto de China. Olho em China. Eu acho que a gente tem que ficar de olho em China, porque, por exemplo, cenário, numa recessão esse petróleo pode ir a $80, $70. Não sei. Depende de China. O minério que hoje está $100, $110, pode voltar para $70 no ambiente. Não sei, depende de China. Tá? Então, a China é um protagonista nesse jogo, nesse equilíbrio aí de oferta e demanda de commodities. Há também uma oferta mais restrita em várias commodities, né? Petróleo, minério. Eles não estão conseguindo aumentar a produção, né? O OPEP não consegue aumentar a produção. Isso também impede uma queda muito forte no preço, né? A oferta está mais restrita. Então, assim, eu não quero cravar esse ambiente recessivo, com commodities para baixo, porque eu acho que tem vetores ali que podem amenizar esse impacto em commodities, consequentemente o impacto em Brasil, porque a gente... É isso que eu ia falar agora. A gente é muito exposto em commodities. Sim. Né? Se a gente pegar nosso índice, o Ibovespa ali... 30% do índice Ibovespa é commodities. É Suzano, CSN, Vale, PetroRio, 3R Petróleo. Então, o que acontecer na China pode impactar diretamente o nosso Ibovespa. Exatamente. A China vai ser o fiel da balança. Eu acho isso. Legal então, ficar atento no que vai acontecer com a China. Eu acho que eles só não estão acelerando porque realmente tem a questão lá do Covid. Eles não querem também ter uma inflação muito desequilibrada, né? Que exploda. Então, eles estão administrando isso, mas em algum momento eles vão acelerar mais ali porque eles têm metas de crescimento, metas de expansão de PIB. E eu acho que isso vai acontecer agora nesse segundo semestre. E aí pode ser que não seja tão negativo para o Brasil como muita gente está imaginando. Sim. Nossa, sensacional. E agora já falando do Ibovespa, né? Já que a gente entrou nesse assunto, eu separei aqui algumas ações para o Max comentar já nessa reta final aqui do podcast. Mas antes queria falar rapidamente dos setores. Tem algum setor que você acha que a gente tem que tomar cuidado nesse momento aqui no Brasil, né? A gente está... juros altos, inflação alta também, que está impactando alguns setores. Tem algum que você fala, tomar cuidado, ficar de fora? Olha, hoje em dia todos os setores estão atrativos. Eu acho que talvez o varejo, o cíclico doméstico, a gente ainda não vai ver uma reação positiva nos próximos 2-3 meses. Por quê? Eu acho que a gente vai ver varejo, consumo subir quando a gente tiver claro que do momento que os juros, a taxa Selic vai começar a cair. Tá? A gente não tem isso ainda. Né? Na ata que foi divulgada essa semana, o Banco Central falou, a gente vai deixar essa taxa alta por um bom tempo. O que é esse bom tempo? 6 meses? Vai depender muito dos indicadores de inflação. Então a gente não sabe se vai ser final do ano, até final do ano, se vai ser início do ano que vem. E eu acho que o varejo só vai subir 50%, 60%, 70%, porque tem muita coisa que caiu 70%, 80%. Então pode sim subir 100%, 150%, mas vai ser no momento que esse juro começar a cair. Construção civil, consumo, varejo. Eu acho que esses setores... Talvez tem que ter um pouco mais de paciência. Um pouco de paciência. Talvez não seja o momento agora. Quais setores que eu teria agora? Consumo defensivo, tipo um varejo farmacêutico, eu acho que é interessante. Energia elétrica. Procurar boas pagadoras de dividendos. Eu ainda tenho commodities na carteira. Acho que é importante você ter uma posição de commodities, principalmente porque essas commodities estão pagando ótimos dividendos. Né? Você vê uma Vale
pagando 12% de yield, você vê uma Gerdau pagando 20% de yield, CBA muito descontada, Aura Minerals, né, vai pagar 10% de yield. Então você tem uma exposição ali em commodities, eu não tiraria todo o pé de commodities, e são commodities que pagam bons dividendos. Então acho que é uma equação, bom mix, exatamente. Então eu teria isso nesse momento, né? Consumo defensivo, varejistas, commodities, alguns players mais resilientes ali de tecnologia. Acho que você fazendo um stock picking ali, você tem muita coisa boa. Não é que eu não teria varejo agora, varejo, construção civil, teria menos, mas e para quem está entrando agora, não adianta achar que vai subir em 2, 3 meses. Sim. É ter um horizonte de 12, 18 meses, porque quando esse juro cair, essas ações aí, essas cíclicas domésticas vão explodir, né? Vão recuperar fortemente e vai ser um movimento rápido. Sim. Vai ser um movimento rápido. Vai ser assim, 2, 3 meses, 70%. Vai ser um negócio absurdo que a gente vai ver. Mas ainda não é o momento. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Vamos falar de Magalu, porque eu recebo toda hora essa pergunta. Eu abro caixinha, todo mundo quer saber. Carol, e aí? Caiu? Acho que já caiu, sei lá, 85%. 90%. A minha resposta sempre é essa, exatamente a tese que você falou. Se tiver paciência para esperar, porque não vai subir nos próximos meses, né? Mas me responda só. Você já falou um pouco, né? Mas fala especificamente. Comprovendo, é isso? Comprovendo. Eu compro o o Magazine fim Luiza. de Magalu? Não, eu compro o Magazine Luiza nesse momento. O que aconteceu com o Magazine Luiza? É uma empresa que estava precificada à perfeição. Sim. Né? A Magazine Luiza vai continuar crescendo forte, os múltiplos vão se expandir. Então, assim, os múltiplos, né, o preço-lucro, EV/EBITDA estavam muito altos. Né? Ou seja, a empresa não podia derrapar. Acho que chegou um PL de 400, eu acho. 300, 400. É um negócio absurdo. A empresa chegou a valer 150 bilhões de reais. Há 7 anos valia 200 milhões de reais. Sim. Então, assim, realmente estava precificada à perfeição. Tá? Nesse cenário de juros longos subindo, essa Magazine Luiza não vale mais 150 bi. Vamos botar no modelo aí um juro mais alto. Né? E, em paralelo, o crescimento que se via em Magazine Luiza, aquele crescimento de 50% ao ano, 60%, não é mais isso. Né? É menos. Então, houve uma desaceleração ali de vendas. Isso tudo já tinha que fazer o papel cair. Né? O papel ir para múltiplos mais atualizados. Sim, mais realistas. Mais realistas. Mas o movimento foi exagerado, na minha visão. Eu acho que hoje Magazine Luiza já negocia múltiplos muito mais... não são baratos, mas mais interessantes, mais atrativos. E acho que nesse patamar aí de 2,50, que está 2,60, eu acho uma boa aposta. Mas ela tá entre as empresas que eu falei. Você não vai ver Magazine Luiza subir pra caramba em 3 meses. Mas você vai ver, eu acho que você tem um bom risco-retorno ao entrar em Magazine Luiza agora para um horizonte aí de 18 meses. O problema é que não tem ninguém fora, né? Todo mundo já estava comprado, né? Já estava comprado, está perdendo aí 70%, 80%. Mas é aquilo, se você tinha, por exemplo, 10% da sua carteira em Magazine Luiza, hoje você tem, esse 10% virou 3%, 4% Sim. de exposição da sua carteira. Quem sabe não jogar esse 3% para 6% agora? Sim. Entendeu? Dobrar um pouquinho, porque realmente eu acho que chegou no fundo do pulso a Magazine Luiza. Né? Esperamos. Mas vai depender muito de resultado. A gente tem que ver a Sim. empresa mostrar bons resultados aí nos próximos trimestres. Mostrando, eu acho que ela vai ter uma reprecificação bem expressiva. Ótimo. Bancos. Também recebo bastante, né, com esse negócio do Nubank. Sim. Muita gente queria entrar e tal, tudo mais. Aí a gente viu, despencou no Nubank. Banco Inter está indo muito bem. Até vi, acho que foi o Ferri que falou, tá abrindo 35 mil contas por dia, Sim. se eu não me engano. Negócio absurdo também. Banco do Brasil, extremamente barato. Banco do Agro, parece que tá indo super bem. E também ótimos dividendos. E também super descontado. E temos os bancões, Bradesco, Itaú. Então, nesse momento, qual o banco que você acha mais interessante? Talvez para
para ganho de capital? Eu tenho 3 bancos. Né? Eu gosto do setor bancário, ainda mais nesse cenário de juros para cima. Né? Então, o Banco do Brasil se beneficia muito do crédito, né? Crédito, principalmente o agrícola, né? Que Sim. Os outros têm uma exposição menor. Então, esse cenário de juros para cima, juros altos, eu gosto de ter uma exposição em bancos. Tá? E gosto de 3 nomes nesse momento. Tá? Não que eu não goste dos outros, mas acho que esses 3 acho que é uma boa combinação, um bom mix. Primeiro é o que você falou, Banco do Brasil. Banco do Brasil negociando a 4 vezes preço-lucro, pagando o dividend yield de 10% que vai pagar esse ano, eu acho que você tem ali um risco-retorno muito interessante. Tá? Estamos falando de um papel que ainda negocia abaixo do patrimônio. Sim. Tá? Então, o Banco do Brasil, acho interessante e soltou um ótimo resultado no primeiro trimestre. Outro banco que eu gosto bastante, que tem uma dinâmica totalmente própria, né, é o BTG Pactual. BTG. Tá? Então, BPAC 11. Eu acho que é um banco que é uma instituição que está muito bem consolidada, posicionada, quando se fala de investment bank, quando se fala de tesouraria, está expandindo os seus negócios, está indo forte agora para o varejo. Então, acho que a gente vai continuar vendo um crescimento de lucro ali em BTG Pactual interessante. Apesar de não ter múltiplos interessantes, eu acho que é uma empresa de crescimento que está num bom ponto de entrada. E o outro, que também já falamos, é o Banco Inter. Tá? Eu prefiro o Banco Inter do que o Nubank. Hoje você tem até algumas métricas operacionais melhores em Nubank, né? Menos custo de aquisição de cliente, uma receita por cliente talvez um pouco maior, mas eu acho que o Banco Inter está com uma precificação muito descontada. Né? Então hoje a gente vê um Banco Inter negociando aí perto de uma vez o patrimônio. Né? Então hoje ele tem ali 8,6 bi de patrimônio, é um banco que está 9 bi de valor de mercado. Acho que houve um exagero, acho que teve um movimento técnico ali, não foi só venda de redução de posição, acho que teve fundos que saíram e saíram a qualquer preço. E eu acho que tem uma grande oportunidade ali, porque eu acho que tem uma boa gestão, eu acho que realmente estão fazendo um ótimo trabalho, estão crescendo. Tem um desafio ali de monetização desse cliente, não importa que estão fazendo 35 mil por dia, né, botando para dentro conta. Sim. Essa conta tem que ser monetizada, você tem que vender seguro, você tem que colocar esse cliente na corretora, né, na plataforma de investimento para gerar FII para o banco. Então isso tem que acontecer. Tá? Acho que eles estão no caminho. Pode estar um pouco mais demorado? Sim. Mas acho que eles estão no caminho. É um banco que não dá prejuízo, o Nubank ainda dá prejuízo. Né? Então, eu prefiro ficar hoje em Banco Inter do que no Nubank. Então, meus 3 bancos são Banco do Brasil, BTG e Banco Inter. Acho que numa carteira aí com 20 nomes, você está bem representado aí com esses 3 bancos. Muito bom, muito bom. E agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, o nosso analista vai falar 3 small caps que ele acredita que podem ter uma multiplicação aí bem expressiva para quem, né? Lembrando, tem um perfil agressivo, ações é para quem tem um perfil mais arrojado, small caps ainda mais. Sim. Então, tem que estar ciente disso, mas agora fale aí suas teses, suas 3 small caps do momento. Vamos lá. Eu gosto muito de 3R Petróleo, tá? Eu acho que é um case que tem muito espaço para crescer, tá? Eu costumo dizer que o exemplo de trajetória que a 3R pode traçar está ali na história da PetroRio. A PetroRio é a 3R 5 anos atrás. Na verdade, desculpa, a 3R é a PetroRio de 5 anos atrás. É uma empresa que estava começando, buscando campos maduros de petróleo, aproveitando o desinvestimento da Petrobras, focando ali em águas profundas e conseguiu aumentar a produção, começar a gerar caixa, crescer receita e foi indo e a valorização de PetroRio é impressionante, exponencial nos últimos 6 anos. Sim. Eu acho que pode acontecer a mesma coisa com 3R, tá? Porque essa história está muito parecida.
né? A 3R também busca campos maduros, mas em terra, não em águas profundas, é em terra e em águas rasas. Aproveitando também os desinvestimentos da Petrobras, colocando ativos bons para dentro. E também com um projeto uma estratégia muito bem definida ali de aumento de produção e geração de caixa. Então eu acho que você tem um upside ali em 3R muito interessante. Então hoje o papel ali está ali R$34, R$35, a gente vê R$90 de valor justo para 3R, considerando as reservas que ela tem, considerando tudo que ela adquiriu, todos os ativos que foram adquiridos, que vão entrar em operação nos próximos 12 a 18 meses, a empresa muda de patamar e começa a produzir muito petróleo. Petróleo e gás. Se o petróleo ficar acima de $100, vai ser muito bom para ela. Né? E pode ficar acima de $80. Por quê? Porque o custo de extração dela é ali, com todos os ativos dentro, é $20. Então ela tem muito espaço ainda, muita gordura. Tá? Então acho que é um papel que aí nos próximos 2, 3 anos pode dar muita alegria, pode realmente mudar de patamar. O segundo papel, o segundo small cap que eu gosto é a Wiz. A Wiz é uma distribuidora de seguros. A história da Wiz é uma história bem interessante. Ela era a corretora de seguros da Caixa, né? Ela que operava os balcões de seguros nas agências da Caixa. E ela perdeu essa concessão anos atrás. E aí ela se viu numa situação que ela tinha que se reinventar, né? A empresa, ou ela acabava, né? Ou ela ia buscar novos balcões. E foi isso que a empresa fez. Ela mudou a gestão, entrou uma gestão totalmente diferente, mais enxuta, né? Reduziu o pessoal, a empresa ficou mais enxuta, mais eficiente e focou em novas parcerias. Então hoje a Wiz, ela gerencia o balcão do Interseguros, do BRB, do BMG. Então ela foi para bancos médios onde tinha muito potencial de crescimento ali. Esses bancos não querem ficar operando os seguros, né? O balcão de seguro, o balcão de consórcio. Deixa para a Wiz. A Wiz sabe fazer isso com excelência. Tá? Então, ela vem firmando parcerias e a empresa está se reinventando. Então, toda aquela receita que ela perdeu da Caixa, ela está agora construindo novamente com as novas parcerias. Então, ela fez recentemente Interseguros, BRB, BMG, Paranabanco, uma parceria com Polishop. Então, você vai prestar, oferecer serviço garantia para Polishop. Grupo Omni. Também atua junto a concessionárias, então o balcão de seguro dentro das concessionárias, então tem boas parcerias ali. Então uma empresa que negocia a múltiplos muito atrativos hoje, tá? Já valeu R$16, com toda a questão da Caixa, isso foi para R$7 e hoje está R$8. Por que não essa empresa pode voltar para R$16 e subir aí mais de 100%? 100%. Pode porque o trabalho está sendo muito bem feito ali na Wiz. E o terceiro nome é uma empresa que ela é do varejo e que ela foi muito massacrada nos últimos... Via Varejo. Não foi Via Varejo. Mas tem uma gestão sensacional. Tá? Mais uma vez, é uma empresa que não vai subir nos próximos 3 meses, mas eu acho que em 18 meses tem tudo para subir, que é a Lojas Quero Quero. Quero, que é uma varejista do interior do Sul, já está indo agora para Mato Grosso do Sul também. E atua num setor onde o agro é muito forte, então tem uma dinâmica muito própria ali, né? Muita proximidade com os clientes, tem um business de operação financeira muito bom. Você tem um cartão verde, que é um cartão que você consegue conceder crédito para os clientes. Então ela atua muito bem nessas cidades médias e pequenas, onde a Telha Norte, onde a Leroy Merlin não atuam. Né? O lance dela não é ir para os grandes centros urbanos, é continuar atuando em empresas do interior com menos de 50 mil habitantes. Entendeu? Então é ali que ela atua bem. E uma empresa que estava R$18 e agora está R$7, R$8. Está negociando, está muito barata. Tá? Então acho que pode ser uma companhia que você comprando agora, você vai ter aí, então, quem sabe triplicar o seu capital
num horizonte aí de 18, 24 meses. Então, esses para mim são 3 nomes aí onde eu deposito muita confiança de que quem investir agora vai realmente ter o seu capital multiplicado, não em 2, 3 meses. Mais uma vez, quero reforçar. Não é em 2, 3 meses, mas em 2, 3 anos. Acho que 2, 3 anos você consegue uma boa multiplicação nessas 3 small caps. Show. Nossa, aprendi bastante aqui, hein? Que bom. Caraca, que aula. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao fim. Max, quero agradecer sua participação, você ter topado vir aqui falar para esse público jovem que me acompanha. Tenho certeza que quem acompanhou tudo aprendeu bastante. Quer deixar alguma mensagem final e também as suas redes sociais, né? Chama o Max. Ah, legal, chama o Max, né? Então eu tô no Instagram, no @chamomax. Chama o Max. E também no Twitter, MFBOHM. No Twitter, que são as iniciais do meu nome. E como mensagem final, eu acho que é ter paciência, ter disciplina. Sim. Não tem nenhum investidor que não tenha investidor de sucesso. Eu estou falando de Buffett, estou falando de Fisher, estou falando de Peter Lynch, Seth Klarman, ou seja, os grandes investidores da história. Todos eles tinham essas 2 características muito fortes, que é paciência e disciplina. Né? Paciência de você investir para longo prazo e disciplina de você não dar um passo maior que a sua perna, entender o seu nível de risco, investir, ser muito fiel a você como investidor. Né? Então, acho que essas 2 palavras têm que estar sempre na hora da sua tomada de decisão. Né? Então, ter paciência, não investir para ganhar muito em pouco tempo, não. Sim. É ter cabeça de sócio. Né? Putz, eu gostei dessa empresa, eu quero ser sócio dessa empresa. Então, investir para longo prazo. Eu acho que isso é muito importante. Buffett é bem sucedido porque ele faz dessa maneira. Ele entra para ser sócio daquela empresa, não entra para especular. Então, acho que isso é uma lição que eu acho que o pequeno investidor pode levar aí para a vida, e disciplina, né? Disciplina, ainda mais em momentos como esse. Sim. De instabilidade, não ir com muita sede ao pote, não se alavancar, né? Ter uma carteira diversificada, equilibrada. Sim. Você não vai multiplicar seu capital com uma tacada, 1 ativo, 2 ativos, não. Você vai multiplicar com uma carteira diversificada. Né? Então, paciência e disciplina são as minhas recomendações para a galera que está começando. Sim, ouçam o Max, pessoal, quase 20 anos, né? Quase 20 anos de mercado. Anos, então... tô velho. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até aqui, não esquece de deixar o like no vídeo, no final. E é isso. Esperamos aí vocês no nosso próximo podcast. Max, obrigado pela participação. Foi um prazer. Espero ver você mais vezes. Conte tchau, comigo. Pessoal. Tchau, tchau.